profissão que eu escolhi, sempre, sempre, é uma das minhas maiores e melhores escolhas e gratidão. O dia de vocês é dia 20, né? É dia específico, né? Dia do técnico de enfermagem, dia 20, semana que vem. Mas hoje é Dia Internacional da Enfermagem, né? Engloba todo mundo aí. Enfermeiro, técnico, auxiliar. Nossa profissão seja valorizada a partir de ano passado, né, professor? Que já era para começar, né? Mas, espero que tenha uma visão melhor aí da gente, né? Foi um dos maiores comentários das lives que eu recebi aqui, você sabe? Eu que não li todos, mas todo mundo, né? Infelizmente, precisou da pandemia para sermos valorizados, né? O maior comentário foi esse realmente ali. É engraçado, né, professora? Tipo assim, eu vejo que a enfermagem, todo mundo que está dentro da enfermagem, vocês, além de professor, enfermeiro lá fora, eu acho engraçado que todos falam a mesma coisa, que nenhum se arrependeu até agora, né? Só que eu fico assim, ao mesmo tempo eu fico assim, não, velho, será que o que vai acontecer com a gente? Porque, tipo assim, será que a gente, em algum momento da nossa vida, vai falar assim, pô, foi uma escolha errada? Porque dá muito medo, entendeu? Se a gente for olhar o medo, a gente não faz nada, né, assim, em relação à enfermagem. Mas não pode, você não pode olhar o medo, não, porque se você for ter medo, você vai ter medo de tudo. Outra profissão também, se eu construir um prédio, se eu for engenheiro, construir um prédio errado, o prédio cair e matar todo mundo. Se eu for isso, se eu for, entendeu? Então, o mais importante é você estar satisfeita com o curso que você escolheu. Pelo menos isso você está? Até agora, sim, só que dá um medo ainda, entendeu? Entendi. A gente ainda tem, eu, pelo menos, tenho muito medo ainda. Mas isso faz parte. Eu, quando estudava e fazia os meus estágios, quando o professor botava a gente na cara do vamos ver, eu já ia toda com o olho regalado assim, sabe? Então faz parte não só de vocês, não, que são técnicos ou são estudantes, eu vivi isso também. E minha ficha, quando eu formei, que foi minha colação, por exemplo, eu ainda não tinha caído a ficha, eu lembro até hoje que eu tinha formado. Eu ainda não conseguia cair a ficha, pronto, acabou, e agora? Sabe? Então, faz parte, todo mundo sente isso, né? Alguns sentem mais seguros, porque às vezes capacitam-se muito, então confia muito em si, sabe? Isso é o comportamento, né, da mente de cada um de nós, né? E também tem uma diferença enorme, né, da parte teórica e da prática, né? Talvez, tipo assim, é claro, um é ligado ao outro o tempo todo, só que, tipo assim, talvez uma coisa que você foi fracassado na teórica, na prática ali, você vai ser um excelente profissional também, né? Excelente. Boa fala. Eu vou fazer essas perguntas para as meninas todas hoje. Essas perguntas eu vou fazer para elas assim, elas vão responder, tem nada combinado, viu, gente? Assim, elas vão responder o que aconteceu com elas lá mesmo, sabe? Vai ser muito legal, assim, sabe? Muito legal, não deixa de assistir, não. Mas isso faz parte, Raquel. Eu vivi isso. Mas, em compensação, eu vejo pessoas mais seguras do que até eu na época. Por exemplo, assim, ô, João, você tem esse temor ou você é mais confiante? João? Foi tomar café. Mas isso é normal, professora, igual quando eu fui trabalhar de cuidadora, a primeira semana parecia que eu ia morrer. Eu tinha medo até de comer, tipo assim, uma coisa que é direito da gente ali, né? Exatamente. Eu falava assim, ai, gente, será que eu Eu estou também comendo fiquei no assim. horário certo? Tipo assim, são coisas que o primeiro emprego sempre a gente acha que, a primeira semana, né? A gente acha que nada vai dar certo, totalmente inseguro. Depois você acaba fazendo de olho fechado. Exatamente. E vai ser assim, a enfermagem do jeitinho que você está contando. Amém, assim espero. Exatamente o jeito que você está contando. Você vai chegar assim, depois você estranha até a cor da parede, que é a mesma cor da parede de sua casa, você fica assim, ó. Eu lembro de mim. Oi. Eu acho que o problema não é antes, é depois, quando você ali já pega o ritmo, acostuma, e aí, de repente, tem pessoas que extrapolam, né? Em comportamentos, mesmo fazendo algo
errado, sabe? Eu acho que antes a gente fica assim, e quando a gente entrar lá, a Todo gente vai cauteloso, entrar no né? ritmo, Todo certinho, vai checa 10 acostumar, vezes, depois você não checa 10 vezes mais. aí depois eu acho que o problema é maior. Concordo. Começa a ficar igual a todo mundo, que é o que a gente fala, né? Eu falo muito com vocês também. Não chega lá e fica igual a todo mundo, não, que já faz isso e isso dessa forma, né? Então, essas diferenças aí mesmo, que são super importantes. Mas o medo faz parte, viu, gente? Eu tive também, mas tive colegas que eram super mais bem seguros, assim, tinham as mesmas dificuldades, às vezes, minhas técnicas, alguma coisa assim, mas eram mais seguros de si, sabe? Mais seguros. Mas faz parte isso é de cada um, os medos, né? Né, monstros, não, como é que fala? As coisas que rondam a cabeça da gente, né? Essas coisas assim, faz parte de tudo, né? É um passo muito importante, né? Eu fico com medo porque a gente ainda teve aula prática direito. Eu acho que o mais medo é isso. Entendi. Vocês estão tendo esses dias aí as aulas práticas na escola? Oi? Vocês estão tendo as aulas práticas na escola aí de UPT? Então, tá? Essa semana a gente não teve, professora, mas a gente está tendo sim. Ah, tá, não, essa A ninguém gente teve teve. uma, depois que voltou. Uma aula só. Mas é mais ou menos isso mesmo que deu tempo. Aí veio a semana da enfermagem agora, né? Semana que vem. Professora, Oi? eu estava conversando com a enfermeira, já é enfermeira há muito tempo, e eu conversei com ela sobre isso, que eu falei, nossa, como assim, né? Essas aulas online, poucas aulas práticas. E ela me disse assim, não sei se você vai concordar, a gente vai fazer essa aula prática, mas é só lá no estágio mesmo que nós vamos pegar, assim, com a mão na massa. Essas aulas práticas, elas são importantes, mas é lá mesmo que a gente vai aprender. Porque eu acho que todo mundo está um pouco inseguro, porque eu mesmo, em questão dessas aulas práticas. Porque como assim, né? É tão rápido. Assim, a gente vai acostumar com a instituição que a gente tiver. Muita gente, por exemplo, a Débora falou um negócio que ela tá tendo lá, a professora estava... Olha o microfone aí, gente! Deixa eu fechar aqui, gente, vocês abrem de todos novo. os que- Peraí, só um minutinho. Nossa, Deus. Aí, agora quem tá falando, abre. Isso. ela estava falando que todo hospital tem que guardar um negocinho da sonda que tem dentro, aquele ferrinho. E lá no hospital que a Débora trabalha, por exemplo, não precisa. Ele joga tudo fora. Então, tipo assim, são coisas pequenas e que as grandes que a gente vai fazer, a gente vai ter que acostumar com do hospital também. Aí, eu acho, né? É isso mesmo. Tem um hospital que você trabalha de 2 por 36, um plantão, você segue, se tiver essa disciplina de administração, né? A ordem dessa empresa, e no 2 por 36, que você está no outro dia, você está em outro canto, totalmente diferente. E é diferente, tá, gente? E eu, quando trabalhei num hospital particular também, que eu fui para outro, eu demorei um ano, porque lá 6 anos, mas eu sou super honesta de falar, eu demorei um ano para minha ficha cair, que eu estava naquele contexto que é inacreditável. Não posso falar o nome, não. É inacreditável. Eu fiquei lá 6 anos, mas eu tive um ano de adaptação e até hoje eu ainda olho para trás e falo, sangue de Cristo. Todos os dois privados, tá? O outro era mais igual a todos os outros, mas esse... Aí, o que eu fiz diante do que eu passei? Ninguém da empresa me ensinou isso, não, tá? E não ensina ninguém. Diante do que eu passei, quando eu ia fazer entrevista, seja para minha recepcionista, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um técnico de radiologia, o que eu fazia? Na hora da entrevista, eu já falava para ela. Você sabe que aqui é um hospital, não sei se você sabe, né? Mas é obrigação de vocês, viu, gente? Antes de eu fazer uma entrevista amanhã, eu entrar aqui no Google e saber um pouco da missão, visão, dos valores daquela empresa, pelo amor de Jesus Cristo, dá uma olhadinha o que é aquela empresa, o que ela prega ali, para você já chegar lá dando banho, tá? A peneira. Aí, eu errei nisso no passado. Eu fui para essa outra empresa sem ter noção do que era. E todo mundo, depois que eu comentava, já sabia. Aí... Professora. Oi. O Luciano, que dava aula para a gente de educação comportamental, ele ensinou até um pouquinho para a gente sobre isso, e ele falou a mesma coisa que você, é preciso conhecer a empresa antes de fazer a entrevista. Por quê? Porque é uma demonstração de interesse. Tem duas coisas. Em primeiro lugar, demonstração de interesse, e quando você chega lá, gente, eu fiz uma entrevista
uns 3 meses, uns 3 semanas, mas para outra coisa, tá, gente? Quando eu cheguei lá, eu já cheguei falando, não, eu sei que vocês estão em todo o âmbito nacional, vocês estão em todos os lugares do Brasil e a filial é em tal lugar. Eu cheguei lá falando com o entrevistador. Eu tive uma brecha que ele me deu, que eu mergulhei, mas eu já tinha programado em casa. Qual que era aquele momento que eu precisava entrar, e aquilo ali foi o crucial que eu percebi para mim, sabe? Que foi importantíssimo na minha entrevista, dentre outros pontos que ele deve ter me observado, me avaliado, mas eu vi que aquilo foi importante para mim. Mas eu estudei em casa para ir. Eu me capacitei para ir, né? Então, não custa nada, uma entradinha de 10 minutos aqui no Google, você já sabe isso aqui, já formula uma frase que você precisa falar e acabou, né? Então, é tanta coisinha, gente, boba, que às vezes né, as pessoas não se atentam e que você elimina muita gente. Você elimina muita gente, né? Então, tem essa questão e tem a outra questão que foi que eu passei, né? Que eu não sabia que a forma de comportamento lá dentro era dessa forma, que o Google não me conta isso. E que depois que eu comecei a fazer as minhas entrevistas com minha equipe, eu começava a falar, por acaso você sabe que aqui funciona assim, sensato? Você acha que você vai ter alguma dificuldade relacionada a isso? Porque aqui a gente tem isso, isso e isso. Então, algumas coisas, talvez, que você está acostumada lá nesse outro hospital, que você está querendo sair e vir para cá, você já precisa estar um pouquinho mais aberta para absorver essas coisinhas assim. Então, já começava a falar para a pessoa, talvez, não sofrer igual eu, ou não dar certo. Ela mesma me pedir conta. Isso, para o meu setor, para o meu paciente, é horrível, é péssimo. Porque eu troco muito de funcionário, e qual que é a pessoa que tem um turnover muito alto? O que acontece no hospital? O paciente que é o problema, que vai sentir, gente. A rotatividade de enfermagem no hospital é péssimo, porque quem vai sentir isso aí é o paciente. Todo dia eu tenho uma pessoa nova que não sabe onde fica o algodão ainda, não sabe como que chama o doutor, não sabe como é que faz isso. Todo mundo vai passar por isso, mas a troca de funcionário constante é péssimo para qualquer hospital, porque o primeiro que vai ser impactado vai ser o paciente. Né? Quando há necessidade de trocar, tudo bem, tem que trocar mesmo, eu sou super a favor. O povo não quer trabalhar, não quer ter responsabilidade, tem que trocar. Né? Isso que seja comigo como profissional também, que me troque se eu não estiver alcançando a expectativa da empresa, porque tem outro melhor para o meu lugar. Mas a minha preocupação é o paciente, porque nós não é trocar um vendedor lá do shopping, nós é o paciente. Eu trocar o vendedor do shopping com experiência em outra loja é super mais tranquilo. Mas eu trocar uma enfermagem ali, outro profissional que tem essa assistência direta, que para mim é o número 1, é a enfermagem, né? Para mim, o paciente vai sentir. Né? Oi, Gladson, você está com a mãozinha aí, quer falar comigo? Oi, bom dia. Bom dia. Está me ouvindo? Você citou a questão de conhecer um pouco sobre a empresa que a pessoa quer trabalhar. Eu lembrei de um primo meu. Tem gente, meu Deus do céu, tem gente que é lerda, me perdoe. Ele é técnico de enfermagem também. E ele foi chamado para fazer uma entrevista lá no Madre Teresa. Aí, durante a entrevista, a Madre, que, né, as freiras, quem faz a entrevista são as freiras lá, foi fazer entrevista com ele e tal, sobre as capacitações dele, e perguntou qual era a religião dele. Ele pegou você, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, não. Aí pegou você, mas então você vai querer trabalhar no hospital que tem o nome de Madre Teresa e que seguimos a linha do catolicismo, aquela coisa toda para ele. Não ficou. Achei alguém mais burro que eu. Não ficou. Ele entendeu? Adorei seu exemplo para eu contar nas minhas aulas. Amei. A pessoa é ateu, está querendo trabalhar no hospital onde quem administra eles são madres, você sabe? Os padres e gente, é sua madre. As enfermeiras andam com esse trem igual de madre. Se vocês não conhecem, é assim. E não ficou. Dizer que ela não quis nem render a entrevista com ele, não. Gente, não, tá? Já te tesoura ali, não perde tempo, não, porque o tempo é precioso demais hoje em dia, né, gente? Tempo, ó, passa rápido. Arrasou, Gladys. Eu falei, cara, mas você não procurou nem saber que hospital que era. Ele falou, eu vou saber que Madre Teresa tinha alguma coisa a ver com o gente, mas o nome já fala, O nome já fala tudo. Mas eu posso falar? Tem gente estudado que cai nessa mesma gafe, tá, gente? Não para o corpo para pensar,
para poder formular aquela coisa na cabeça, né? Não tá, vai assim, aí depois fica frustrado à toa. Por quê? Porque se candidata em um monte de vaga, não passa em nenhuma, aí acha que o problema, né, começa a criar até um pânico psicológico, o problema é da escola, o problema não sei o que está acontecendo, foi uma péssima escolha minha, mas ele, o que ele tem feito que ele não tem conseguido? Então, quando alguém desanimar vocês aí, dá uma olhadinha na vida dela, assim, como é que ela leva as coisas aí, sabe? Não pega esses trem ruim aí fora como exemplo para vocês não, viu, gente? Esperem pessoas boas, esperem gente boa, competente, que te joga para cima, que tem know-how, que vai acrescentar para você, que tem não sei quanto, sabe? Não pega esse povo que te puxa vocês para trás, não. Por mais que a gente saiba que, né, que o que importa é o nosso conhecimento, a nossa capacidade técnica e não a nossa religião, mas não se tratando de um hospital com o nome Madre Teresa ou até mesmo um hospital evangélico, que é ao lado da Serra. Exatamente. Você vai chegar lá, você vou trabalhar no hospital evangélico, o que é que você é? Eu sou, sei lá, sou espírita, não preconceito com a religião, lógico. Mas, cara, você está no lugar errado, pô. Ajuda aí. Concordo. Eu nunca fiz entrevista pensando que na religião de ninguém, gente. Eu nunca perguntei, nunca procurei saber na minha vida. Agora ele falando que minha ficha caiu. Porque realmente não é um fator preponderante ali. A gente tem que saber separar o profissional, né, do pessoal e tudo mais. Mas nesse quesito que ele falou do processo seletivo, é importante, assim, né? Isso aí não tem jeito, né? Muito bom o exemplo. Professora, rapidinho. Hoje. O João pediu para te falar que a internet dele deu pau lá, por isso que ele não conseguiu voltar, tá? Ah, tá, brigadinha. Beleza. Mas muito bom o exemplo. Vou contar esse exemplo agora, Gladson. Ainda bem que você contou. Vou contar até. Sensacional. Porque, às vezes, a gente contando esse exemplo seu, o aluno não vai esquecer nunca mais que ele precisa saber disso. Ele não esquece. Aprende mesmo, né? É sensacional. E é dentro da nossa vivência, assim, né? De processo seletivo, de hospital e tudo mais. Um dos maiores processos seletivos que eu acho mais difícil de passar é o Madre Teresa. Pois é igual paga bem demais, gente. Acha que não, lá paga. Paga bem demais, todo setor. Acha que não influencia. Ô, gente, influencia demais, Nó, vocês não têm noção. Aí me chega uma pessoa para poder fazer uma entrevista de emprego no hospital militar, para trabalhar no hospital militar, não quiser puxar a rede social do cara, tá lá só postagem de apologia ao crime, polícia não presta, e aí, pô? Nem só isso, né? Até a forma que ela está sentada lá, eles vão olhar. Vão mesmo, tá, gente? Não entra. Não entra. Eu tenho um casal de amigo, um é técnico de raio-x concursado há 30 anos lá, nunca mais abriu concurso, e a esposa dele era técnica de enfermagem concursada lá, hoje ela é enfermeira. Se você vê a postura deles de vivência e de tudo, sabe, assim, eles vivem dentro do hospital, né? Eles são um casal, se conheceram lá dentro, inclusive. Hoje tem 2 filhos e tudo mais, uma gracinha. Você tem que ver, o comportamento deles é diferente. Para se manter lá dentro, vai ter que ser. O militarismo lá, não sei se alguém conhece o hospital ou alguém que trabalha, é, assim, violento. E outra coisa, é um dos hospitais que existem drogas lá dentro, medicações, que não tem lugar nenhum de Belo Horizonte, tá? De tão poderoso que é o hospital, viu? Eu trabalhei com um anestesista num outro hospital. Para trabalhar lá tem que saber seguir regras, porque senão... Arrasou. Gente, é bater continência dentro do bloco cirúrgico. Lá tem esse negócio de torcer cara e não sei o que lá, não. Você tem que ver ele contando. Ele chama Paulo César. Paulo César. E a esposa dele, Sandra. Trabalha ali na Contorno há anos. Só concursado lá, tem 30 anos. Mas quando tem esses BO, eles têm que ir para a rua, viu? Esses trem, assim, de às vezes ter aqui algum movimento aqui, alguma catástrofe, alguma coisa, eles têm que ir fardado com arma e tudo para a rua. Mas ele fez concurso para técnico de enfermagem, mas ele tem que ir para a rua cumprir com a obrigação do exército, sabe? Ele tem que ir para a rua. Tanto ele quanto a esposa dele. Tem as fardas, tem tudo em casa assim, vai trabalhar assim, sabe? Mas é sensacional a carreira lá dentro, né? Sensacional.
Na época, gente, que eu conheci ele, deve ter uns 15 anos que eu conheci ele. Eu estudava primeiro, eu fazia radiologia, eu nem fazia enfermagem ainda. Ele já ganhava, na época, assim, uns 5 mil, 6 mil reais lá, para trabalhar 4 horas. Na época. E lá tem concurso antigo, tem todos esses benefícios, né? Ainda e tal, sensacional. O concurso lá é sensacional. E eu queria muito. Então, para vocês não esquecerem nunca do carvão ativado, deixa eu só botar aqui. Para vocês não esquecerem nunca do carvão ativado, eu vou contar isso aqui que vocês não vão esquecer. Quem aí é da época, que não é do fosfri, porque eu sou. Na minha época, a gente descongelava a geladeira no fim de semana para lavar ela toda, esperava ela cair o gelo todo, né? Então, graças a Deus, existe essa bênção agora do fosfri, né? Não existe gelo mais. E quando desde pequeno eu via minha mãe botar um pires, sabe essa xícara pires que a gente põe a xícara? Punha só o pires com um pedaço de carvão desse tamanho dentro da geladeira. Carvão de churrasqueira? Carvão. Eu já vi. Pois é. Então, hoje, graças a Deus, também tem gente que ainda usa, né? Mas a fosfria, ela vem com uma tecnologia diferente que ela deixa menos... Quando tem algum odor, se você tirar aquilo, logo depois já some, né? Não prevalece aquele odor na geladeira. Então, o carvão ativado com prata, olha a indicação dele aí, ó. Pô, gente, não bota a pedra de carvão lá na ferida, não, viu? O carvão ativado, vai vir na escola também tem. Vocês vão conhecer todas em breve. É uma películazinha Pode assim. usar aquele comprimidinho também, professora? Porque tem um comprimidinho que vende na farmácia. Também é usado na ferida? Não, essa aí a gente coloca só a cobertura em cima, tópico, via tópico. Tá. Ela vem é como se fosse uma folha assim, ó, fininha, levinha, porque a gente mentaliza carvão, né? Já lembra algo assim, às vezes meio grosseiro. Então a gente coloca, ele vem quadrado, igualzinho isso aqui, ó. Em cima, ó. É isso aqui, ó, esse quadradinho assim. A gente pega essa película fininha, levinha, quase transparente assim, vocês vão ver conhecer na escola, e coloca em cima da ferida. Então, se ela é carvão, tira aquele cheiro da geladeira, para que eu vou pôr? Indicado para feridas infectadas com odor fétido. Uhum. E é sensacional, viu, gente? Funciona mesmo, mas é caríssimo, tá? Então, eu vou colocar, vai auxiliar, né? Professora, por que no início da nossa disciplina, meses atrás, você falou que antes que você trabalhava tinha um andar que de longe que você ia para lá, você já sentiu o cheiro do odor das lesões, fétido. E cada vez que se aproximava mais do leito, daquela ala, mais era impregnante o cheiro. Porque não tem, ó, não fornece essa proteção, né? O carvão ativado para a gente colocar, não tem, é caro. Nossa, Deus, e o povo ficava todo com esse odor. É porque é uma ferida grande, infectada, né? Há muitas coisas, né? Que aquele conjunto que a gente conversa sempre, não tinha o que fazer, porque não tinha, às vezes, condição ali de fazer algo a mais pelo paciente. E, infelizmente, tinha aquele odor misturado ali, não era só de um paciente, era de vários, né? E o paciente sabe que ele fede, viu, gente? Ele sabe que alguns comentam. Ah, eu sei, não fica aqui não, boba. Tinha uma acompanhante que estava dando um iogurte na boca de um senhor tetraplégico, que é de Itabirito ou Ibirité? Ibirité. Eu confundo os dois, acho que é Ibirité. Ele morava na casa da frente, não esqueço nunca mais, foi na minha frente que isso aconteceu. Ele morava na casa da frente e tinha um barracão de trás, ele era solteiro, não teve filhos nem nada, ele morava num barracão de trás e ele alugava. A moça que estava morando lá estava grávida e tinha uma outra menininha pequena e morava sozinha. Aí choveu, o telhado estava entrando água. No outro dia de manhã, ele subiu no telhado para consertar para ela. Ele é dono da casa, né? Ela é inquilina. Sabe o que aconteceu? Ele caiu de cabeça no chão, porque o telhado estava molhado, quebrou, caiu de cabeça no chão, ficou tetraplégico, movia só a boca, totalmente consciente. Ele, na época, ele não tinha nem 50 anos direito, gente, mas era entre 40 e tantos e 50, sabe, assim? Não era menos de 40 e não era mais de 50, eu não lembro direito a idade dele. Grandão, e tinha tanta lesão, mas tanta lesão por pressão, de ficar acamado, que ele fedia, mas fedia longe. Aí uma pessoa da família foi visitar ele no fim de semana.
E foi dar alguma coisa na boca dele, não sei se foi iogurte na colher, assim, dando. Aí ele falou, e eu estava de costa para ele, olhando outro paciente, eu ouvi. Aí ele falou assim, esquece mais, fica aqui não, termina de me dar e vai, pode ir embora, porque eu tô fedendo muito, eu sei que eu tô fedendo, aí você não fica aqui não, porque é ruim, né? Ô, gente, se você escutar um trem desse, eu perdi até o rumo do que eu estava fazendo no outro paciente. Nossa Senhora, eu vou te falar. Eu não sei como é que o povo consegue fazer o automático lá fora, porque para mim nunca vai ser automático, sabe? Cada um é cada um, todo mundo é uma vida, né? Ele morreu, viu, gente? Morreu de infecção generalizada, ele ficou muito tempo acamado lá, depois foi pro asilo. A família vendeu as casinhas dele, a casinha que estava alugada mais a outra, o dinheiro reverteu nesse asilo, nesse lar de idosos para ele ser cuidado, sabe? E ele morreu de muita infecção, né? Aquela lesão, aquela situação toda irreversível, né? A mente da pessoa também corrobora para que isso aconteça, né? Infelizmente. Então, é a gente realmente ter compaixão pelo nosso paciente, né? Mesmo que não tenha cobertura para colocar nele ali, que a gente dê o melhor, né? Um pouco de conforto, dentro das nossas condições de trabalho que estão ali dentro, né? Não deixar de fazer o melhor e não falar assim, a gente já está aqui todo de qualquer jeito mesmo e deixar as coisas acontecerem, né? Professora, Oi! a gente não pode orientar a família que compre essa cobertura que inibe o odor, não? Ou é proibido? Tem um outro hospital público também, que eu trabalhei. Oi. Desculpa te interromper. A Débora está pedindo para você aceitar ela. Aceitar? Peraí. Não vi que não, desculpa, aceitei, obrigado. A gente pode, Gladson, tem hospital que não deixa que isso aconteça, que eu trabalhei, tem outro que já pode fazer. A própria técnico de enfermagem, quando vê o acompanhante do lado, a gente já fala, sabe? Ô, dona Hilda, eu sou o José aqui, que bom que eu vi a senhora aqui agora, porque às vezes, quando vem sempre visita para ele aqui, eu às vezes não estou nesse setor, estou dando banho de outro paciente, eu não vejo o acompanhante, estava doida para ver um acompanhante dele. Se a senhora quiser trazer a cobertura, eu escrevo aqui no papelzinho para a senhora, eu guardo debaixo do colchão dele, assim, nas coisinhas da cabeceira dele aqui, naquela sacolinha ali, toda vez que eu der banho, eu coloco para ele. Pô, gente, é idêntico esse desenho aqui, ó. Olha o desenho aqui. Professora. Oi. Uma dúvida relacionada a essa mesma pergunta do Gladson. Se a gente, por exemplo, se a gente vesse essa situação e quisesse ajudar o paciente doando, a gente também poderia? Claro, lógico, sempre, 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 sempre. Sempre. Então... Ou tem hospital que não deixa? Eu acredito que nesse caso aí não é que esse hospital nenhum vai negar uma doação assim, não, sabe? O que a gente fica com dó é o seguinte, que muitos desses pacientes aí, ele vive com um salário mínimo de aposentadoria, né? E não dá para ele pagar as despesas todas e comprar essas coisas, sabe? Aí, às vezes, pede a família, todo mundo é mais ou menos na mesma condição, um quer ajudar, o outro não preocupa com o outro, né, gente? Tem família que todo mundo une e compra as coisas, né? Tão bonitinho, eu já ouvi muitas histórias, né? Cada um dá R$10, meu irmão que ganha mais dá 50, o outro, todo mês a gente compra tal coisa, né? Fralda, pacote de fralda, sei lá. O colchão que precisa, né? De casca de ovo, para poder auxiliar. Então, mas não é todo mundo que tem, né, essa sensibilidade familiar e tudo mais, né? E às vezes o familiar também não fica sabendo que o paciente precisa, né? Eu já vi outras coisas sem ser de feridas, outras situações que a familiar nem fica sabendo que o paciente precisa daquilo e não dá a oportunidade para o familiar comprar algo melhor, pagar por aquilo melhor, sabe? É uma história muito grande, depois se der eu conto para vocês. Triste, muito triste, inclusive, né? Então, na saúde, a gente ainda vê muita coisa, assim, né? Por exemplo, essa questão da transmissão do Covid, os pacientes não reagirem tanto, eu tenho uma certa preocupação de ser condições de trabalho, erro técnico, um esbarrar em um, esbarrar no outro, não trocar capote, não trocar aquilo, não fazer sepsia adequada, sabe? Então, a gente não vai saber se isso aconteceu, né? Mas
Tem uma possibilidade grande para que isso tenha acontecido dentro dos hospitais? Com certeza. Pessoas talvez que teriam melhorado, né? Teriam tido uma melhora, mas que teve essas questões aí de contato, sem asepsia correta, né? Sem técnica correta ali na hora de fazer os cuidados, né? Sem entendimento, capacitação. Olha, para vocês verem um tanto que o trem é muito mais amplo, né? Do que os nossos olhos conseguem alcançar, conseguem ver, conseguem saber. Melhor não pensar muito não, viu, gente? Fica igual eu, assim, doido, pensando muito nas coisas não, tá? Qual que é a contraindicação, né? Que eu não vou ofertar ao paciente o carvão ativado. Então, ferida seca, né? Ferida seca, né? Que está exposto o osso, ou de tendões, ou ferida com alta exsudação, né? Escorrendo ali secreção. Então, eu tenho que avaliar bem a ferida para saber se eu ponho ou não ponho, porque geralmente a infectada, ela tem secreção. Porque a própria bactéria está causando o quê? A secreção, está gerando a secreção. Então, aqui não pode ser alta, mas nós vimos que tem baixa, média, né, a moderada e a alta exudação. É a alta que eu não posso ter. Mas se for uma infectada, né, que não seja com auto exudação, eu posso colocar para melhorar ali aquele odor. E aplicação, né, gente, sempre na superfície limpa, né, pós o banho, tudo certinho. É exatamente idêntica isso aqui, tá? Na escola vocês vão ver, lá tem. É uma películazinha, assim, assim, ó, você dá até dó de pegar, assim, ó. É bem, bem delicado mesmo, sabe? E é o suficiente a gente colocar ali sobre o leito da ferida, tá? As trocas, né, não é todos os dias, não pode, não há necessidade, então ela dura também bastante, né, em até 7 dias, ou a critério de avaliação do profissional. Não vou guardar 7 dias, não, isso aqui eu vou ter que intervir, né, porque eu vi aqui que teve uma ação positiva relacionada ao odor, mas ele está apresentando isso e isso aqui que eu vou ter que tirar antes de 7 dias. Mas o odor, a gente já vê que a gente já percebe uma melhora grande aqui, que era o sentido de ter colocado o carvão ativado, né? Isso aqui, gente, também tem na escola, tá? Todo mundo fala e imagina que seja uma coisa totalmente diferente disso aqui. Bota de una. Bota de una. Nada mais é que parece uma atadura, olha só. Bota de una. Tem gente que pega e fala assim, isso aqui que é a bota de una? É igual, é uma atadura, porém ela tem tudo isso aqui sabe, a faixa, né? A atadura, a faixa. Só que na composição da faixa, ela vem estéreo, ela é impregnada, ela cola, ela prega, assim, ó. Ela é impregnada, por isso que fala, bem impregnada de pasta de óxido de zinco no próprio tecido. Ela tem glicerol, que vai o quê? Hidratar a pele do paciente. Ela tem óleo de rícino, todo mundo conhece óleo de rícino aí, né? Geralmente é utilizado para cabelo também, né? Água deionizada, goma acácia, que promove a força de compressão, aumento do fluxo sanguíneo nos membros inferiores e aumenta a pressão intersticial local, né? Ou seja, para poder o sangue ter uma circulação melhor. A fibronólise promove o meio úmido. Espera aí que eu vou explicar como é que coloca. Qual paciente, né, que é indicado utilizar a bota de una? Então, é úlcera venosa, né, que tem ali na panturrilha mesmo, aquelas úlceras venosas, né? Paciente que está com edema linfático. O que é edema linfático? Linfa, né? Então, é o paciente que tem aquele inchaço local, esse menino está estudioso, não fala inchaço, né? Ou aquele edema local, aquele pé enorme, assim, você está vendo que você faz o teste, né? Se a gente vê que é edema puro, assim, é retenção de líquido e falta de circulação. Por isso que fala que é linfático. Então, é indicado para esse paciente. SUS, gente, eu nunca vi no SUS a bota de una, tá? Infelizmente, no SUS não. Mas é super usada aí fora, tá? A bota de una. Então, ela é uma faixa, uma atadura, que eu vou passar ali na panturrilha do meu paciente todo.
E o próprio tecido que vai ficar ali promove essa ação local, tá? Promove essa ação local ali e também vai fazer uma ação o quê? De compressão, que vai acontecer o quê? Melhorar o retorno venoso, reduzir esse edema linfático, né? De retenção de líquido ali e melhorar o ambiente ali para o paciente. Porque o paciente que tem úlcera venosa, que é essa ferida ali na panturrilha, é um paciente que custa a fechar também, né? Porque é uma região super complicada de retorno venoso, né? Que às vezes desce e não sobe o sangue, porque a bomba já não funciona, né, direito. Oi, Gladson, fala comigo. Doutora, a senhora falou da bota de urna não saber se tem no SUS. Ela tem, só que ela só é aplicada Não, gente, ela tem. Nos centros de especialidade médica. Isso, lá tem. Estou falando que eu não tive acesso à bota de urna na minha época, nenhum paciente que eu precisava usar, mas tem. Tem que ter, né? Eu levava minha mãe toda quinta-feira para fazer, e ela só conseguia no 100, entendeu? Eles falavam, você vai ter que usar. O médico passou a bota e indicou ela o 100, fez a ficha nela o 100, porque é só lá que ela conseguia. A bota de urna, né? Você tá UPA, você não vai ter acesso à bota. Não tem, minha filha, não tem. Aí até boa a indicação dele, tá vendo? O 100 é aquele ali perto da contorno, atrás da contorno ali, né? Atrás da Andradas com contorno, é isso? É do lado do... Isso, ele é do lado da UPA Centro-Sul e do, acho que é Ipseng. É isso mesmo. Aquele centro quando eu estudava não existia ele, não. Ele é super recente, ele deve ter uns 10 anos para cá. Nossa, ele é muito bom para isso. Ele é excelente. Especialidades mesmo, alguns atendimentos só marcados, só consultas marcados também lá. Tudo só marcado, Ali que marca cirurgias para Santa Casa, marca cirurgias eletivas, né? Disco cirúrgico, duplex, tá vendo tudo. Exatamente, ali que marca, é isso mesmo. É centro de especialidades médicas. O povo reclama muito do SUS, mas nosso SUS ele é muito bom. Mas eu sou super defensora do SUS, super defensora, super, sempre fui. Exatamente. Muito, muito bom. Eu sou também. Adoro essa matéria que vocês estão tendo aí de saúde coletiva. Amo, de paixão. Mas agora vocês não têm mais esse negócio do SUS na saúde coletiva, tem? Vocês tiveram essa história do SUS aí em saúde coletiva agora? Já tivemos, professora, no segundo módulo. Tá. Então, vocês já viram tudo do SUS aí. Então, é contraindicado, né, para as arteriais, porque o paciente pode desenvolver alergia, processo alérgico, e a aplicação em repouso de 30 minutos com elevação da perna. Então, eu pego a perna do paciente, né, deixo ele deitado, ou se estiver deitado na cama, já está em repouso. Se estiver sentado, eu tenho que elevar a perna. Por quê? Por causa da circulação. E passo, né, a bota de urna ali, tem que ter uma técnica precisa, passar direitinho, para poder colocar ela no lugar. Ela é igual um gesso, viu, gente? Vocês vão pegar ela lá, gruda igual cola, assim. É como se eu tivesse pego uma faixa comum, que a gente compra em qualquer farmácia, e mergulhado ela num gesso. É só isso. Porém, não é gesso. É uma atadura específica que na composição das fibras dela contém todos esses produtos ali que a gente viu, tá? E é muito, muito boa, tá? Tem um resultado, o paciente que tem acesso tem seus resultados aí positivos, tá? Mesmo que seja para melhorar essa questão do edema, né? Linfático aí, mas às vezes a gente viu lá em cima que se eu não tratar o edema ao redor ali do leito da ferida, eu não consigo tratar a ferida se eu não tratar o edema. Aquele processo inflamatório que está ali. Então, eu tenho que usar, mesmo que essa cobertura seja só para isso, tem que usar.